Sociedade de advogados. A atividade advocatícia atualmente não é mais vista sobre um aspecto individual. É prerrogativa do advogado o exercício de sua atividade em sociedade, por meio de uma colaboração recíproca entre os seus integrantes. Prevista nos artigos 15 a 17 da Lei 8.906, de 94, o Estatuto traz em seu bojo uma série de disposições regulamentadoras do exercício da atividade advocatícia em sociedade. Recentemente, tornou-se possível que advogados autônomos constituam uma sociedade unipessoal. Desta maneira, um único indivíduo pode proceder à abertura de seu escritório. Tal prerrogativa resultou de um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, de forma que esta sociedade unipessoal de advocacia possa aderir ao Simples Nacional, regime de tributação que implica em considerável diminuição da carga tributária. A sociedade de advogados é considerada sociedade simples que reveste-se de caráter intelectual, cujo objetivo é a prestação dos serviços advocatícios. Diferentemente do que ocorre com as sociedades em geral, que somente adquirem personalidade jurídica após o arquivamento do ato constitutivo na junta comercial ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, a depender do caso, a Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia, segundo disposição expressa do artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.906, adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Os mandatos judiciais, conforme dicção do artigo 15, parágrafo 3º, devem ser conferidos individualmente ao advogado que integre a sociedade. No entanto, neste instrumento deve constar expressamente o nome da sociedade de que faz parte o advogado, cuja procuração foi outorgada. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional, conforme dispõe o artigo 15, parágrafo 4º. Assim, é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade perante uma mesma seccional, mas nada impede que faça parte de mais de uma sociedade, desde que estas pertençam a bases territoriais distintas e que ali não tenha se estabelecido nenhuma filial. É possível que uma sociedade devidamente registrada na seccional cuja base territorial tiver sede institua filiais em outras seccionais que não a sua própria. Neste caso, todos os sócios deverão realizar inscrição suplementar na seccional da filial. Conforme vedação imposta pelo artigo 15, os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Dessa forma, advogados que integrem uma mesma sociedade não podem atuar em interesses antagônicos de clientes. No que tange à sociedade de advogados, existem algumas restrições quanto à sua constituição. Não é permitido o registro das sociedades em que haja o exercício do ofício com caráter mercantil, tendo em vista que a sociedade de advogados é uma sociedade simples pura, que deve ter como objetivo exclusivo a prestação de serviços de advocacia de caráter eminentemente intelectual, não sendo admissível a sua constituição com elementos de uma sociedade empresária, bem como realizarem atividades incompatíveis à advocacia, tenham como sócio advogado não inscrito na OAB ou totalmente proibido de advogar em virtude de impedimento ou que utilizem nome fantasia. É necessário que a razão social contenha no mínimo o nome de um dos advogados responsáveis pela sociedade. Como ocorre com as sociedades em geral que adotam razão social, também aqui há de serem observados os princípios inerentes à sua função, da veracidade, da originalidade e da unicidade.
A denominação da Sociedade Unipessoal de Advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. A sociedade de advogados responderá sempre direta e ilimitadamente por toda e qualquer obrigação que assuma como ente jurídico, como também por aquelas obrigações que derivam da atividade de advocacia exercidas por seus sócios, associados e empregados. Contudo, não havendo patrimônio suficiente para pagar as dívidas pela sociedade, os sócios e associados subsidiariamente assumem a reparação na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária.